esteja grava. Mas vamos lá. Então, César, estava comentando que eu gosto de começar com essa frase por uma razão e um carinho especial pela Sabrina de Campos. Qual é o talento que você pode oferecer para o mundo? Porque foi essa frase que em 2013 me colocou no caminho da educação. Eu não conhecia o que era desescolarização, o que era estudar fora da escola. E a Sabrina, ela recentemente ela se suicidou por conta do João de Deus, que foi aquela denúncia. Ela liderou as denúncias contra João de Deus. E eu faço sempre essa homenagem à Sabrina, porque as pessoas lembram dela por causa disso, e eu sempre falo, a gente tem que lembrar as pessoas pelas coisas melhores. E no caso foi a parte da educação. E aí, eu tenho esses dois projetos, que é o Confid Education, que a gente conversou há 2 anos atrás. Então, bora lá, que aqui vai ficar bem interessante. Origami, que esse ano era o ano de decolar, eu já estava fazendo SESC, empresas, e aí veio o coronavírus. Mas nada é por acaso e cá estamos por conta do coronavírus também. E aí a pergunta que eu fiz em 2015, quando eu ganhei um evento de educação, foi como gerar engajamento de crianças, jovens, pais e professores na educação. E essa é a pergunta que me fez caminhar nessa trilha até hoje, nessa questão. Em 2015, o meu filho foi assistir uma aula de programação em robótica, não vou falar o nome da escola para não fazer propaganda, mas em janeiro de 2015. E na época, eu venho enfrentando grandes desafios financeiros aí por conta dessa minha carreira empreendedora complexa, como muitos empreendedores brasileiros. E aí ele não quis me dar uma bolsa em troca de eu fazer vídeo, propaganda e tal. Eu fiquei muito bravo, muito triste e de não poder, né? Porque quem é pai e não consegue pagar alguma coisa, é o que a gente estava falando, né? Você não consegue ter acesso por conta financeira, é uma dor muito grande. Essa dor me levou ao evento Edu4Me, em 2015, em março. Para resumir uma grande história aí, eu saí vencedor entre 8 finalistas, 5 jurados e foi unânime, com a ideia de escola online de programação em robótica. E a ideia na época era ser a maior plataforma de educação, de programação online e robótica, mas hoje eu ampliei para ser a maior plataforma de educação maker e ensino online de programação em robótica. E eu gosto muito dessa frase, é fazendo o que se aprende a fazer, aquilo que se deve aprender a fazer. É do Aristóteles, né? Já dizia. Eu sempre gosto de buscar frases antigas, porque o pessoal fala, nossa, isso é novo. Eu falei, não, não é nada novo, é bem a gente que não aprendeu. E isso, eu falo, naquela época, em 2015, eu sonhava, né? Eu falei, poxa, toda casa pode ser uma escola. E eu brinco, né, que nem em meus sonhos mais ambiciosos a gente teria todas as crianças fazendo homeschooling. É uma coisa assim incrível, cheia de oportunidades. Em 2018, a gente mudou aqui para o Butantã. Não sei se você conhece o Colégio Amorim Lima. Não conheço. Então precisa conhecer. É um colégio maravilhoso. A gente mudou por causa desse colégio para o meu filho, que é esse aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro a foto dele. E essa foto, em especial, o que ela tem de especial? Quando eu mudei para o Butantã, em 2018, a gente conversou naquela época, essa foi a primeira turma que foi o MVP. Foi o produto mínimo viável, que eu queria provar que a gente podia criar grupos pequenos de estudo, de educação maker, e isso se espalhar pelo Brasil, né? E aí, aqui é o Amorim Lima, foi o primeiro dia de aula do Caio, nessa escola. E o que é curioso é que ele saiu agora, esse ano, César. Por quê? Tem os desafios, né? De um ensino diferente, sem sala de aula, sem prova, e com as dificuldades de uma escola municipal, que se tivesse um mínimo de investimento mais decente na educação, ela teria mais condições. Mas, enfim, a gente saiu e foi para uma escola particular. Aí aconteceu o coronavírus. Aí eu falei assim, caramba, a gente ficou um mês na escola, está pagando, e agora está pagando para não ter aula. E aí foi por isso que motivou a gente estar aqui conversando de novo, porque eu falei assim, está na hora de renascer a Confid. Eu tive a clara sensação, não sei se você já teve essa sensação de uma ideia que chegou a hora certa. Então eu falei assim, agora é a hora porque não estou mais pensando na questão de dinheiro. Eu confesso que em 2015, se me dessem R$1 milhão, eu teria gasto errado. Porque era só uma ideia. Eu não tinha experiência, não conhecia a gente, não tinha sentido as outras dores.
E agora a gente está com as dores de todos. E eu adoro essa frase, né? Eu acho que está na hora da gente Hum. fazer as perguntas. Não sei se você é fã do Calvin como eu. Ah, o Calvin, sim, eu tenho algumas daquelas revistas antigas que ele produziu. Ele parou de escrever. Ele parou porque ele não nunca quis ganhar dinheiro com Calvin, né? O Bill Watterson, que aliás é um grande exemplo, né? O cara que cria uma tira dessa podia ficar milionário. E essa tira é muito cabível agora, né? Quer dizer, Uhum. agora não tem sala do diretor. E desescolarização, quando eu vi a primeira vez em 2013, que eu pesquisei no Google, achei a Ana Tomás. Não sei se você conhece ela, mas ela é muito. Ah, Eu não não. conheço ela pessoalmente, mas de tanto que eu falo dela, eu tenho a sensação que eu conheço. Conversei uma vez só por telefone, mas quando eu vi essa frase, ela falando no vídeo, caiu a ficha, né? Falei, a gente precisa tirar essa escola e a gente está vendo os pais sem conseguir tirar essa escola fazendo homeschooling, Uhum. que é o que a gente falou agora há pouco. Essa palestra aqui foi um evento que tinha um PPT Party, que era cada um falava 3 minutos, e aqui é o meu filho Rafael. Foi a primeira palestra da vida dele. Ele falou, pai, o que é que eu falo? Eu falei, conta a sua história, como chegou no homeschooling. Depois eu te mando o vídeo, mas eu vou falar, foi a melhor palestra do evento. O pessoal Ah, ficou... que legal. Porque eu falei, conta a sua história, quais foram os seus desafios e tal. E aí é o que a gente falou, agora estamos todos homeschooling. E aí qual é o grande conceito da Confid Education? A Confid Education, o pilar é a Blended Learning, que você conhece, que é usar o melhor da tecnologia, como a gente está usando agora, mobilidade, autonomia, alcance global, e o humano. Isso que foi interessante, quando eu estava revendo esses slides, eu tinha pensado, será que eu botei online e presencial? Eu falei, não, eu coloquei tecnologia humano, porque na verdade o humano pode ser online, como a gente está fazendo, e pode fazer tudo isso online. Uhum. Motivar, dar feedback, tudo online usando o Zoom, que infelizmente é o que as escolas não estão conseguindo fazer. Elas estão dando aula online, mas não se preocupando em ver como é que se o aluno está feliz, como é que está, quais são os desafios. Aqui são vários eventos que eu participei, em especial o Scratch, né, a conferência Scratch Brasil, quando eu conheci o Mitchell Resnick, e conheci lá o da Globo, do Como Será o... Ah, esqueci o nome, Alexandre Henderson também. E aí, aqui eu tive o prazer de conhecer o... Aliás, essa palestra do TED, do Mitchell Resnick, você não conheceu ainda o Mitchell Resnick, né, César? Ele é fenomenal. Essa palestra do TED, ele fala, acho que o trecho que mais me marca é quando ele fala aprender a programar ou programar para aprender. E ele explica que a lógica de você ter dificuldade, ter problema, criar o desafio, você aprende. É como aprender inglês. Você não aprende inglês para ser tradutor, professor de inglês ou trabalhar com inglês, mas sem inglês a gente perde um universo de conhecimento que quem não sabe não tem acesso. E aí, logicamente, eu tenho outro mentor aí, inspirador, que é o Robert Lang. Ele tem uma palestra no TED fenomenal e eu fiz uma entrevista com ele. Então, gostei muito dessa frase, siga a sua curiosidade. Muitas coisas que perseguimos por curiosidade podem ter aplicações na estrada da vida, mas a curiosidade já é motivo o suficiente para persegui-las. Eu fiz isso com origami. Quando a gente falou em 2018, eu não estava ganhando nada de dinheiro. Eu tinha acabado de decidir, assim, em 2017, em agosto, trabalhar com origami. Em 2019 foi o ano que eu comecei a ganhar dinheiro e 2020 era o ano que eu ia decolar. Então, acho que quando a gente se falou, eu não tinha ganho nenhum dinheiro ainda com origami. E aí essa frase é legal por isso. Meu sonho é esse, talvez a gente conseguir criar um espaço online que a gente possa fazer os pais e as crianças perseguirem essa curiosidade. Aqui já está terminando, e aí aqui um pouco do meu histórico. Hoje eu me apresento como origamista por paixão, educador por missão, opa, deixa eu voltar aqui, e palestrante por vocação. Isso sem eu saber o que é Ikigai. Porque Ikigai é isso, é a união da paixão, missão, vocação e profissão. Uhum. E aí, intuitivamente, eu já estava praticando. Eu tenho aqui
Minha carreira de palestrante estava se consolidando também, está se consolidando, né? Agora eu também tenho que transformar essas palestras no online, que as empresas vão acabar indo para o online também. E aí, para fechar aqui já nos últimos slides, deixa eu tirar aqui da frente para não atrapalhar a gente. O que é que eu estou pensando? Um jeito simples de explicar o que é a Confid Education. A gente vai ser um Uber de educadores makers. As pessoas vão localizar esses educadores, como o meu amigo Rafael, que ontem eu estava falando com ele. Ou você está em Ribeirão ou no Rio? Eu moro no Rio. No Rio. Então, no Rio, se você falar, poxa, eu queria um educador de origami para me ensinar origami. Aí você consegue localizar. E agora em qualquer lugar do Brasil, né? Quando a gente voltar do isolamento, a ideia também é ter um mapeamento de espaços. Quem quer ceder espaço para ter aula de origami? Quem tem um espaço disponível? E um Netflix online dos cursos online colaborativos, ou seja, captar esse conteúdo dos educadores, criar um espaço compartilhado e aí sim a gente consegue gerar renda como a Netflix faz, né? Você faz o modelo freemium, né? Que tem o free que você acessa tal, mas eu quero poder localizar o educador, quero poder pagar, quero poder monetizar o meu espaço também. E aí a gente fez o MVP ontem. Olha que bacana. 11 da manhã o Rafael fez uma aula de Scratch. O Scratch você conhece? Não, não conheço. Então daqui a pouquinho eu mostro. O Scratch é a melhor plataforma de programação. Não gosto de usar melhor, mas é uma das mais populares de programação porque foi criada pelo MIT, pelo Mitchell Resnick. Então ela é a referência. Quando você fala de Scratch, é como falar de Zoom para videoconferência e Scratch para programação para crianças. Nesse primeiro quadro, 11 da manhã, o Rafael dando aula. E aí eu entrei na aula dele, assisti e vi a interação. E à tarde eu fiz a aula de Scratch e está aqui o outro quadro pelo Zoom. Então a gente já fez o MVP e como eu falei, né, uma das mães pagou ele, mesmo ele dizendo que a hora era de graça. Ela falou, não, me dá sua conta, porque eu quero te pagar. E aqui qual é o momento atual? Ontem mesmo eu falei com o Rafael. Eu falei, Rafael, a gente se conhece há tanto tempo. Para você ter uma ideia, ele assistiu minha aula de marketing no Google uns 10 anos atrás, lá em Belo Horizonte. E aí o convite que eu faço aqui acho que nesse momento de rapidez, não dá tempo de pensar tanto. O Rafael já conhece há muito tempo, já havia convidado, eu convidei ele para ser um dos cofundadores. E o motivo da nossa conversa é te chamar também para conversar, para ser um dos cofundadores da Confid. E fica essa frase aqui para fechar essa parte aqui da nossa conversa, que eu gosto muito dessa frase, que eu acho que a gente tem uma oportunidade única para vários projetos, não só esse. E eu acho que tem pessoas esperando a crise passar, e eu acho que pessoas como a gente têm aquela capacidade de perceber a tendência e a hora de construir juntos algo que vai realmente fazer a diferença depois. Então, acho que é isso aqui da apresentação. Deixa eu parar de compartilhar. Então, César, estou contando o tempo aqui. Foi rápido, né, meu pitch? Então, você viu que eu dei uma evoluída, né, nas ideias. Sim. Deixa eu só mostrar o Scratch, porque eu estou gravando aula de Scratch todo dia. E quando você não vê, fica uma coisa meio esquisita, né? Assim, nossa, o que é esse nome esquisito, Scratch, ainda por cima, né? É apaixonante. Você tem netinho? Tem. Qual idade? 8 anos. Tá na idade. Essa idade é porque 8 anos é a idade que ele já consegue ficar um pouco sozinho ali no computador, você fica só de olho, mas ele se vira, né? Acabei de gravar essa aula aqui hoje. Então, o que é o Scratch? É uma plataforma colaborativa, onde você pode criar coisas, você pode clicar em ver interior e você consegue ver o que a outra pessoa fez e você pode copiar na sua conta. E nessa aula aqui, o que é que eu fiz? Eu ensinei como você pode usar diferentes personagens.
E aí você tem a programação do... A criança faz isso com uma facilidade tremenda. Então, seu netinho está convidado para ser parte da turma, viu? Pô, olha, cara, muito legal isso. Cabe o seguinte, a educação é um tema apaixonante. Inclusive, agora mesmo, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui, por coincidência, semana passada, não sei se você conhece uma pessoa chamada Léo Miner. Ele tem uma série de discussões e eventos sobre educação e aprendizado, e ele tinha me convidado, e na semana que vem eu vou estar discutindo um painel Educação Repensada. Eu vou passar depois o link para você. Ah, ótimo. Ele tem uma empresa, qual é o negócio dele? Fundador do Filho Sem Filho e diretor do Comitê de EdTech da Associação Brasileira de Startups. É exatamente o que nos interessa. E esse painel da semana que vem, da segunda-feira às 14, eu vou estar junto com o Guilherme Sintra, que é o gerente executivo de inovação na Eleva Educação, e o professor Ademar Celedoni, que é o diretor de ensino e inovações educacionais do SAS, Plataforma de Educação. Então, o que a gente está falando? E eu vou falar muito nisso que nós estávamos conversando aqui. Quer dizer, e a frase que você colocou aqui muito do meu pensamento. Eu acho que a escola não é para ficar respondendo coisas, ela é para fazer você fazer novas perguntas. E eu tenho discutido isso não apenas na escola, mas no sistema mais avançado, como educação executiva. Eu estou conversando com o pessoal da Dom Cabral de repensar o que é uma educação executiva. Com esse processo de mudanças continuadas, mudanças sistemáticas e rápidas, não dá para você fazer aqueles MBAs pontuais, você ficar o dia inteiro em sala de aula ouvindo um professor. Você tem que ter muito mais prática e experiência naquele momento do que ficar assistindo aulas. Eu estava dando a ideia para ele o seguinte: a gente tem que definir objetivos muito práticos. Por exemplo, vamos para o executivo, depois voltar para a escola. Construir um banco digital. E aí você vai aprendendo online, aprendendo com facilitadores e mentores, os vários desafios necessários, e se reúne de tempos em tempos, eventualmente até presencial, porque muitas vezes presencial é importante, que a postura, o olhar, a maneira de você cruzar os braços, você cria confiança. Muitas coisas. Aí faz a parte prática, depois volta a teoria fora e parte prática, assim por diante. E aí você, no objetivo final, é você ter um banco digital, onde as várias turmas que estão trabalhando nos vários projetos mostram as suas estratégias de banco digital, por exemplo. Então, é coisas práticas e você aprende no momento que você precisa. Isso, obviamente, no nível executivo, e quando a gente olha para chegar a executivo, você teve que começar como criança, é absolutamente essencial que você crie desde o início uma formação que propicia você pensar diferente, ser inovador. Porque desde o início você é limitado, né? Você, quando criança, mexe em alguma coisa, e sua mãe diz, não, menino, não mexe nisso. Quer dizer, você aprende a não mudar o mundo, você não pode mudar o mundo é estático, você tem que ficar assim. Aí você vai para o colégio, todo mundo assistindo as mesmas coisas, da mesma maneira, professor falando as mesmas coisas, independente das características de cada aluno, cada criança. Quer dizer, a gente montou um modelo educacional para a sociedade industrial. Entra matéria-prima aqui, sai um produto acabado, igualzinho, padronizado do outro lado. E depois se chega e diz, pessoal, vamos inovar. Não dá. E o duro é que os professores, por mais interessados que eles estejam, é como, às vezes, política, né? A pessoa quer acreditar no que ele está fazendo, então ele não abre para ouvir o que, às vezes, é óbvio. É isso aí. Então, eu estou muito tenho a paixão e entusiasmo por fazer mudanças na sociedade. Eu fico preocupado com meus netos. Eu falo, vocês não podem aprender da maneira que eu aprendi 70 anos atrás, não pode aprender da maneira que a minha filha aprendeu 30 anos atrás. Né? Ô César, deixa eu só parar de gravar, que a gente fala umas coisas que fica em off aqui. Para quem assistiu aqui, o César Taurion é fenomenal. Tive o prazer de conhecer ele numa palestra da InovaBrad de inteligência artificial, que está no meu canal, né, do YouTube, é uma das mais assistidas, viu? E a gente vai parar aqui, que agora vai ser um papo já não público, para a gente trocar umas ideias. Deixa eu parar aqui, já
O primeiro prêmio vai para Confit Geeks. Nossa! Faz muito sentido de mercado, né? Então, esse mercado de trazer educação de robótica, programação, da maneira que vocês estão trazendo, então, educação de ponta, englobando, englobando outros aprendizados de outras questões, como português, inglês, matemática, nesse guarda um pouco mais amplo de robótica e programação. Então, tanto na execução da experiência quanto o potencial de mercado, né? Eu acho que caiu como uma luva e por isso que a gente tem bastante consenso, né, na hora de decidir por vocês como ganhadores da experiência toda. Parabéns! O papel milimetrado, e a ideia vai ser fazer ela dobrável mesmo, sair da chapa direto para a cadeira.